Para todos vocês que estão assistindo aqui a gente, boa noite. Esse é mais um evento da Cornet, mais um webinar que a gente está fazendo aqui hoje com palestrantes incríveis. Tá? Esse é o nosso 19º evento da Cornet. Vocês podem ver aqui na minha tela que a gente já fez muita coisa, a gente já trouxe gente muito boa para falar sobre os assuntos mais diversos, desde economia, no início do ano, quando a gente teve o primeiro evento nosso, foi presencial, e aí tivemos eventos para falar sobre o futuro do escritório, como as pessoas estão sobrevivendo hoje com esta pandemia, políticas públicas, wellness, até trouxemos alguém para falar de mindfulness, né? O pessoal estava extremamente estressado, né? A gente falou, vamos trazer alguém para falar sobre como a gente se acalmar e manter o foco nessa pandemia. Quero passar aqui para o Marcos, né? O Asaka, ele é fundador da Ereia Advisory. A gente tem o prazer de ter o Plínio Pereira, da DHL, com a gente, e a gente tem o Ricardo Antonelli também, da GLP, com a gente novamente. É um prazer ter eles aqui com a gente, justamente com o Marcos. E agora o Marcos vai conduzir esse bate-papo sobre o mercado logístico, né? A importância do real estate nesse e-commerce, acho que está crescendo, né? A gente olhou 2 semanas atrás o mercado de retail e realmente tem uma queda. E a gente quer saber como é que está o mercado de e-commerce, como é que está o mercado logístico e as operações de centros de distribuições e last mile. Então, Marcos, agora é com você aí, vou tomar meu café e comer meu bolinho aqui. Tá bom. Bom, Fusaro, obrigado aí mais uma vez. Pô, já é o 3º ano consecutivo que vocês convidam a Aérea aí para falar um pouco sobre o setor logístico, né? Ano passado a gente falou sobre fundos imobiliários voltados para esse setor. Esse ano a gente está aproveitando aí a questão da pandemia, que a gente vai falar um pouco sobre o e-commerce, o crescimento desse segmento e como que o real estate é importante para esse setor, né? Que só cresce, assim. Agradecer também os participantes aí, os convidados, são 2 craques de mercado e muitos respeitados aí, 2 executivos de primeira linha, Plínio Pereira, vice-presidente da DHL, que é líder global em operações logísticas, e Ricardo Antonelli, que é o diretor de desenvolvimento da GLP, que é líder no Brasil, líder na Ásia, é um líder global também de propriedades do setor logístico. Eu acho que é importante cada um falar aí dos números da grandeza de cada empresa, né? Plínio, você pode começar falando um pouquinho da DHL? Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite, a você, o Renato. A DHL é uma empresa global de logística. A gente atua em alguns segmentos, mas aqui a gente vai falar de supply chain, né, que é a operação de logística doméstica das indústrias, né, dentro de cada um dos países. Nós temos aí, aqui no Brasil, 56 sites, cerca de 56 CDs, né, cerca de 12 mil funcionários. E a nível global nós temos 160 mil funcionários. Estamos presentes em 55 países e temos pouco mais de 2 mil CDs. No Brasil, a gente opera entre 1.300.000 e 1.400.000 metros quadrados, uma boa parte disso propriedade da GLP. Acho que esses são os principais números. Uma gigante mesmo. Ricardo, fala um pouco aí da GLP. Bom, boa noite, Marcos. Pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser um bom momento para a gente explorar um pouco aí do nosso setor e como que a gente está atravessando esse período conturbado, né? Bom, a GLP é uma gestora global de recursos, né? Voltada para investimentos no mercado logístico. A gente administra hoje praticamente 90 bilhões de dólares de recursos próprios e recursos de terceiros, majoritariamente voltado para investimento em real estate, em desenvolvimento de parques logísticos. E a gente também tem investimentos no que a gente chama de ecossistema logístico, né? Então, infraestrutura e tecnologias correlatas, né? Acho que você bem comentou no início, a gente tem uma presença forte na Ásia, somos o líder de mercado a China, Japão e Índia, através de uma JV que a gente começou o ano passado. Temos uma presença grande na Europa, acabamos de fazer, inclusive, mais um movimento grande lá com uma compra recente, há um mês atrás, de mais um portfólio de 1 bilhão de dólares na Europa Central. Tínhamos uma presença muito grande nos Estados Unidos, ainda temos uma pequena presença lá. Não sei se todo mundo sabe, a gente fez um desinvestimento grande, uma transação privada do mercado imobiliário americano em finalzinho de 2018, uma transação de 19 bilhões de dólares da venda do nosso portfólio para o Blackstone. A gente continua no mercado explorando outras alternativas.
E no Brasil, a gente é líder de mercado também, temos 5 milhões de metros quadrados de galpões, 3 milhões de metros existentes, performados, e mais 2 milhões de metros em desenvolvimento. Essa brincadeira toda aí soma praticamente 15 bilhões de reais em ativos no Brasil. Uma presença grande. Bom, falar um pouquinho da atuação da Aérea, a gente vem atuando fortemente aí atendendo essas empresas de e-commerce desde o ano passado. A gente já fez mais de 40 alocações para esse setor e assim, é nítido a diferença de operação de um CD para um last mile, né? Eu queria explorar um pouco essa diferença de produto e operação. Plínio, eu queria entender da DHL se primeiramente, tem 2 times distintos para atender essas duas tipos de demanda e operação, porque é muito diferente, né? Um CD de um last mile. Isso existe porque, assim, e complementando já para uma outra pergunta, dentro de um condomínio logístico, você acha que é possível operar last mile em função do alto volume de carros e veículos leves, motos que entram? Em algum momento, vocês já pensaram em mudar um pouco o projeto, o produto, para atender essa diferença de volume de veículos leves entre last mile e CDs? Bom, em relação à sua primeira pergunta, não. A gente não tem uma equipe separada para last mile e uma equipe diferente para CD tradicional. Na verdade, a gente se divide na DHL por setor da economia, né? Então, nós temos um time que cuida das indústrias de consumo, que cuida das indústrias de varejo, automotivo, tecnologia e indústria farmacêutica, né, que a gente chama de life science. E dentro desse setor, dentro de cada setor, os times trabalham com todos os produtos, que incluem, em alguns setores, os produtos de last mile. Em relação à estrutura física dos CDs, eu acho que sim, o last mile pode estar em galpão, pode estar em condomínio. Na verdade, eu, inclusive, acho que esse é o melhor caminho. Né? Os CDs de last mile normalmente são CDs menores e quando eles estão isolados, eles têm um custo de operação muito alto. Né? Você imagina que você tem que ter segurança, portaria, tudo isso para uma operação pequena. O custo por metro quadrado passa a ficar, em alguns casos, proibitivo. Então, sempre que possível, a gente opta tanto para os CDs regulares quanto para os CDs de last mile, trabalhar dentro de condomínio. No final, a operação acaba ficando mais eficiente. Legal. Só aproveitando aí um pouco a sua operação de last mile, que acho que é um tema aí que muita gente está interessado no mercado imobiliário, porque querem fazer principalmente em São Paulo. Em São Paulo, vocês têm, na capital, vocês têm a operação de last mile e precisam necessariamente estar na capital? Como que é o perfil desse imóvel, o padrão construtivo, o tamanho de pátio que necessita para a carreta descarregar e entrar os veículos leves? Como que vocês estão operando aí na capital? Assim, nós temos sim operação de last mile na capital, temos algumas. Na verdade, o mercado imobiliário não estava muito preparado para a operação de last mile. Né? A onda do e-commerce ela chegou muito rápido. Então, a maioria das operações são os CDs adaptados. A gente tem CDs que têm uma característica muito boa, operacional, que atende perfeitamente a operação de last mile, que é parecido com antigamente o que as transportadoras chamavam de cross-docking. Na verdade, é exatamente a mesma coisa, né? Você não precisa de um pé direito tão alto, o CD não vai ser hackeado, ele vai ser operado só no piso e precisa ter muita doca, porque o volume de carga e descarga é muito alto. Então, a gente tem algumas operações com essas características, mas a gente também tem CDs que não tem o desenho ideal para uma operação de last mile, mas que a gente adapta e faz funcionar. E esse negócio é muito interessante. A gente falava disso, eu e o Ricardo tivemos uma conversa mais ou menos um mês atrás sobre esse mesmo tema, e a gente também desmistificou um pouco desse negócio do CD de last mile. O CD de last mile nada mais é do que um CD de cross-docking, como sempre teve. O ponto é você não desperdiçar recurso que não vai ser usado. Então, um CD de last mile, como eu disse, não precisa ter um pé direito de 12 metros, não precisa ter um piso ultra resistente, porque isso não vai ser utilizado. Qual que é o elemento chave para uma operação bem sucedida de last mile? Localização. Isso vale para dentro de São Paulo, mas, na verdade, isso vale para todas as regiões metropolitanas, capitais ou não. Aqui no estado de São Paulo, a gente já opera hoje alguns, na verdade, já mais de 10
CDs de last mile, alguns deles em São Paulo capital, outros em outras cidades. Todo lugar que você tem mercado consumidor, todo lugar que tem grande concentração de pessoas, vai ter demanda para e-commerce e você precisa de uma logística eficiente. Então, vai ter demanda para um CD de last mile. A gente vê isso não só na macro região de São Paulo capital, mas em várias outras cidades, como Ribeirão Preto, São José dos Campos, Araçatuba, no oeste. Em todos os lugares tem concentração de pessoas, tem público consumidor, tem gente comprando pela internet, e ter um CD de last mile nessa região faz com que a operação logística seja mais eficiente, a percepção do consumidor é de ter um serviço melhor. No final, é isso que as empresas que vendem online buscam. Maravilha. Ricardo, aí transferindo o mesmo tema aí de last mile, a GLP é reconhecida por ter grandes parques, né, logísticos, e provavelmente vocês devem ter em alguns desses grandes parques, principalmente os mais próximos aí de grandes centros, operações de last mile. Como que é operacionalmente dentro de um grande parque essa questão do grande volume de veículos leves? É administrável? Vocês já estão pensando aí numa mudança de projeto futura para atender essa demanda, essa tendência aí de crescimento do e-commerce? Ou vocês lá atrás já pensavam nesse aumento de demanda e mudança de projetos? Vamos só quebrar essa discussão um pouquinho antes, Marcos. Acho que o que o Plínio falou é uma componente importante da discussão. O CD de last mile nada mais é do que um CD de desconsolidação, né? Você recebe a carga, desconsolida e distribui. Tá? O que a gente vinha sentindo lá atrás, a gente via uma demanda do e-commerce, claramente, o aumento do e-commerce, e a gente já tinha preparado os nossos parques para atender duas dessas operações importantes, né? Tanto a operação de fulfillment, que aí são CDs muito grandes, que carregam lá dentro 1 milhão, 2 milhões de SKUs, né? E a gente, nos últimos 18 meses, fechou os 3 maiores BTS para fulfillment no Brasil, tá? E a gente também já vinha preparando os nossos parques para receber uma segunda modalidade, que é o cross-docking, de fato, já adaptando um pouco na linha do que o Plínio falou. Um pé direito um pouco mais baixo, uma profundidade correta para o cross-docking, volume de doca bastante alto, e espaço físico para você acomodar veículos leves. Tá? Quando a gente vem para mercados mais em fio, a gente ainda não entrou no segmento dos hubs urbanos propriamente ditos. Tá? E aí, eu confesso que eu nem sei que bicho é esse ainda. Tá? Por exemplo, para o Mercado Livre pode ser algo como 2.000 metros quadrados com 6 docas. Para um outro operador pode ser algo de 300 metros com nenhuma doca, né? E aí a gente tem uma grande dificuldade nisso tudo, que é pelo nosso tamanho, pela nossa escala, qual é o tamanho desse business, né? Ou por outra, quantos mini centros de distribuição urbanos a gente consegue ter dentro de uma cidade como São Paulo? Então, a profundidade dessa demanda a gente tem dificuldade para entender. O produto ideal a gente também tem alguma dificuldade para entender, né? Eu vou muito na linha do Plínio. Eu acho que o produto ideal não é um ativo isolado. Eu acho que, principalmente quando você entra na malha urbana, em que invariavelmente você vai ter um custo de ocupação maior, porque o seu aluguel será maior, o ideal é você ter custo compartilhado, como se estivesse num condomínio. Então, um rateio de áreas comuns e por aí vai. Então, a gente não chegou ainda eu acho que, pelo menos, a gente ainda não chegou em qual a conformação ideal para esse produto, ou qual o tamanho desse produto, e mais do que isso, qual é a escala desse business quando a gente entra dentro dos grandes centros urbanos. A gente fez uma aposta um pouco diferente. Acho que eu falei no começo lá da apresentação da GLP. A gente tem também um fundo de private equity que investe em tecnologias correlatas. Então, a gente fez uma aposta de capital proprietário, investiu dinheiro proprietário numa empresa que opera last mile. Então, mais do que apostar e tentar antever qual é esse produto, a gente fez um investimento numa empresa que opera isso, tentando entender qual é o produto ideal que esse cara vai precisar usar. Então, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Mas, assim, e aí também é uma componente importante, né, Marcos? Por exemplo, você comentou bem, a gente tem parques em que a gente faz distribuição de last mile. No nosso parque de Guarulhos, a gente tem distribuição de last mile, né? O ABC, a gente tem distribuição de last mile. Então, eu acho que essa eu diria que o CD de last mile, na acepção da palavra, que essa distribuição de última milha, a última perna para o cliente dentro da cidade, a gente não chegou lá ainda. Nós, GLP, não chegamos lá ainda. Para falar um pouco de operação, Plínio, a gente tem atendido aí algumas empresas de e-commerce que estão fazendo locação direta de imóveis
e depois eles escolhem o operador logístico. Na sua visão, qual que é a tendência desse mercado? É fazer a própria empresa de e-commerce fazer a locação direta ou fazer via 3PL e terceirizar essa operação? O que vocês estão sentindo aí de uma tendência de mercado? O Marcos, eu acho que não existe uma tendência única, né? Acho que é muito particular do momento de cada empresa, da estratégia. O e-commerce ele funciona num ritmo diferente da indústria tradicional, né? Agilidade é uma palavra-chave no e-commerce. Sim. Então, acho que à medida que os operadores logísticos conseguem responder à necessidade da indústria ou dos varejistas, dos que vendem online, o operador logístico vai estar bem posicionado para oferecer a solução completa, né, incluindo o real estate. Onde não houver essa velocidade do operador logístico, a indústria ou o varejista vai, com certeza, fazer a locação direta. Mas eu acho que esse não é o elemento-chave, né? O elemento-chave é, de fato, oferecer capilaridade, né? Quem vai locar, a gente tem algumas operações de last mile que são locadas pela DHL e a gente faz uma cessão de espaço para o nosso cliente, né? E a gente gera um benefício para o cliente, porque a gente cede o espaço que ele vai precisar, então ele não tem que locar o imóvel inteiro, né? A gente oferece a solução completa, ele paga por aquilo que ele usa. Em outros casos, o cliente opta por locar direto, porque aquela é uma decisão estratégica, né? Ele quer ter o controle daquele ponto do last mile. Então, acho que a decisão está muito mais relacionada à estratégia do que, de fato, acho que nem é uma questão de custo, assim, quanto custa mais se o operador logístico alugar e depois repassar para o varejista. O ponto é, quem tem uma boa oferta, né? Você imagina que se a gente tiver num determinado lugar, imagina lá em Belo Horizonte, se a DHL tem um CD que é multicliente, né, que a gente pode reservar uma área para um varejista online ter o seu hub, né, ter o seu ponto de entrega last mile, isso vai fazer muito mais sentido para ele do que se ele tiver que colocar uma área sozinha. Agora, se Belo Horizonte for o grande mercado consumidor do produto daquele varejista e ele pretender ficar naquele ponto por muitos anos, né, talvez ele queira ter o controle do ponto, né, ele queira ser o dono do contrato de locação, porque aquilo faz parte da estratégia dele, ele quer ter possibilidade de crescer no futuro, então ele vai fazer um contrato direto. Mas acho que, de verdade, esse não é o elemento-chave na estratégia de expansão online. Acho que vai ter sempre espaço para os dois. Vão ter casos onde o operador aluga e outros casos onde o varejista faz a locação direta. Bom, falando sobre um pouco do crescimento... Posso colocar um outro ponto, Marcos? Eu acabei de me lembrar, que acho que é interessante ainda nessa pergunta. Uma outra coisa que a gente está aprendendo na DHL é que o comércio online ele funciona de uma maneira diferente do comércio físico. O comércio físico ele é muito baseado em fatos e dados. Então, uma loja ela faz um estudo de mercado, ela avalia a população, ela avalia quantas pessoas passam naquele determinado ponto e toma a decisão de abrir um ponto físico. E vai, investe num ponto, se prepara para inaugurar a loja daqui a 6 meses. Essa é uma dinâmica da indústria, do varejo tradicional. O online é totalmente diferente. O online é muito mais por experimentação. Teste, se acerta, continua, se erra, para aqui, continua do lado no dia seguinte. Então, uma parte da dinâmica também é ter a capacidade de oferecer essa flexibilidade. Do dia para a noite pode-se tomar a decisão de abrir um CD, uma operação para atender o last mile em Curitiba ou em Goiânia ou no interior do Maranhão. E a operação toda fica pronta muito rápido, o teste é feito, se ela é bem sucedida, ela vai continuar, se o teste não deu certo, daqui a 6 meses aquele ponto já não existe mais, às vezes daqui a 3 meses. Então também tem muito dessa capacidade de oferecer uma solução que seja ágil e que se não funcionar, ela não está atrelada a um compromisso de muito longo prazo. Não, concordo, tanto que a gente está tendo essa experiência a nível nacional, já estamos na 40ª operação a nível nacional esse ano, e assim, em lugares inóspitos que você nunca imaginaria que uma empresa de e-commerce iria montar um CD lá. Então, às vezes eles começam com um tamanho realmente reduzido para testar o mercado, e com flexibilidade de multas rescisórias também, porque se não der certo é o que você falou, muda de local e vai testar outro. Então realmente é um mercado que está em teste, né? Eu me lembro quando eu fiz um curso de pós-graduação e
aquela coisa tradicional, né, de que você deve passar 60% do tempo desenvolvendo o projeto, trabalhando na concepção e 40% na execução. Isso no mercado online não funciona, é 90% na concepção, no teste, não deu certo, fecha ali e vai para o outro. Não tem essa etapa de meses, às vezes anos de planejamento. É muito mais um exercício de certo, errado e bola para frente. E assim, só complementando, assim, a gente vai aprendendo muito, né, com essa expansão, porque a gente está vendo muitas dificuldades em achar imóveis em locais menores. Porque a preferência é por estar em condomínio logístico por causa da segurança. Mas se não for em grandes centros, você não existe condomínio logístico. Aí parte para um galpão isolado. E aí você encontra problema com documentação, problema com zoneamento, principalmente o que eu te falei de documentação, acho que é a parte que a gente está tendo maior dificuldade em dar andamento, porque a gente atende empresas multinacionais que precisam do ABITS e AVCB, e às vezes a gente chega para conversar com o proprietário, o cara não sabe nem o que é um AVCB, entendeu? E às vezes não tem nem a planta do imóvel. Então, realmente, existe essa dificuldade de expansão do last mile em mercados menores, né? E talvez, acho que esse seja o motivo, né, Ricardo, da GLP. Eu não sei como que tá os seus planos aí de expansão, se vocês vão entrar no mercado de last mile ou não. Como que está o planejamento da GLP nessa questão de atender essa demanda pulverizada, sendo que assim, o volume é muito pequeno para uma empresa que nem a GLP? Vamos lá. Assim, acho que a gente tem uma componente importante também. Eu até conversei com o Plínio isso algum tempo atrás. A gente fala muito do e-commerce, tá? Mas assim, o varejo convencional, que ainda ele é super representativo para todos nós que somos proprietários de galpões e mesmo para o Plínio que opera a logística, né? Aliás, a operação tradicional, do ponto de vista logístico, ela é a mais eficiente possível, né, Plínio? Em que você vai com uma carreta fechada, 100% ocupada, do ponto A para o ponto B, né? E eu não acho que isso vai diminuir, tá, Marcos? Acho que assim, acho que o e-commerce cresce, mas ele não cresce matando o varejo físico, né? Você ainda vai ter muito distribuidor, você vai ter ainda a grande empresa de bens de consumo vendendo para o grande varejista distribuir, né? Então, quando a gente fala de e-commerce, quer dizer, o e-commerce não vai matar o varejo tradicional, porque ele vai demandar, obviamente, mais área numa nova modalidade de negócio, integrando o mundo físico com o mundo online, né? Então, dito isso, assim, eu acho que antes até mesmo da gente chegar no last mile, eu ainda vejo, porque veja, o last mile implicaria em você distribuir poucos itens, eventualmente itens até de alto valor agregado, em pouco tempo, tá? E para isso você vai ter que ter um nível de serviço absolutamente mais alto, o que implicaria num custo de frete maior, né? E a gente sabe que o custo de frete talvez seja hoje o maior ofensor de e-commerce no mundo inteiro. Então, o que eu acho? Acho que antes da gente chegar ainda numa capilaridade absurda e num volume, vamos dizer assim, considerável de operações de last mile, desses mini CDs de 1.000, 1.500 metros quadrados pulverizados, eu acho que você ainda vai ter um movimento muito forte para garantir nível de serviço, com investimento maciço em operações de fulfillment e cross-docking. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, hoje, eu falo por mim como consumidor, eu tive essa mesma discussão com o Vantini, eu vi que o Vantini está até participando. O Vantini mesmo, há um mês atrás, a gente, numa outra live, ele fez essa colocação. Hoje, para você comprar algo e receber em D+1, é um milagre, você não tem confiança que recebe em D+1. Né? E acho que mesmo os grandes operadores hoje, que têm bastante capilaridade, acho que 80% das entregas são feitas em até D+2. Quando você pensa em last mile, você vai querer receber aquilo lá em algumas horas. Então, assim, eu acho que a gente não está nesse momento ainda, entendeu? Eu acho que a gente vai ter que fazer um movimento reverso, que é o movimento que os grandes marketplaces estão fazendo agora, vamos ter o nosso próprio CD de fulfillment e vamos ter o nosso próprio CD de cross-docking, próximos a regiões metropolitanas, não necessariamente dentro de uma capital, mas que a gente consiga, sobretudo, garantir nível de serviço. Né? E aí a gente parte para um segundo movimento, que é o que você falou, que é, beleza, então agora nós vamos pensar efetivamente na distribuição de última milha, e aquela distribuição em horas. Tá? Eu não acho que a gente esteja maduro o suficiente para estar nesse ponto. Tanto é que até hoje a gente não tem, eu pelo menos tenho muita dificuldade em entender com esse bicho. Hoje, boa parte dessa demanda, se ela não vai para CDs de 300, 400 metros quadrados isolados, elas vão para os self-storage. Então, quem está capturando essa demanda hoje, bem ou mal, é o self-storage, que não é um produto feito para isso. Né?
Então, assim, do nosso lado GLP, a gente ainda prefere alocar recurso e volume numa tese que a gente acredita que, nesse momento, vai continuar sendo a mais resiliente, que é: vamos aumentar o nível de serviço do e-commerce, tendo CDs de fulfillment e tendo CDs de cross-docking puro. Beleza. O segundo movimento, a gente ainda tem muita dificuldade de entender qual é, e mais do que isso, entender qual é a escala desse negócio, para saber se a gente consegue ter uma alocação de capital maciça. Eu não acho que a solução sejam CDs isolados de rua de 1.000, 1.500 metros quadrados. Eu acho que isso passaria por um hub urbano, eventualmente um hub vertical, né? Um CD vertical, por exemplo, na Marginal Tietê, de 2, 3, 4 andares, com módulos de 500, 600, 1.000 metros quadrados. Mas eu não sei qual é a profundidade dessa demanda e tampouco sei se esse é o produto ideal. Legal. Você tocou na questão do fulfillment. Como a gente tem um público aí meio multidisciplinar e tem algumas palavras que não são comuns, acho que, do cotidiano das pessoas, explica para a gente o que é um fulfillment, explica também o que é um marketplace e omnichannel, e se são tendências hoje do mercado. E aproveitando a pergunta, existe um tamanho mínimo ou médio desses grandes CDs de fulfillment? Não, vamos lá, só para a gente falar. O omnichannel nada mais é do que venda multicanal, né? Então, você é basicamente vendendo no mundo físico, vendendo no mundo online. Então, os grandes varejistas já fazem isso, né? Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, tem a loja física, tem o televendas, tem o site, agora está entrando no marketplace. Então, o omnichannel nada mais é do que a famosa venda multicanal, tá? Quando a gente passa para o e-commerce, aí o Plínio pode até detalhar melhor e complementar. Basicamente, você tem 3 tipos de envio no e-commerce, né? Você tem o que a gente chama de dropshipping, tá? Em que o marketplace, que é o Mercado Livre, a Amazon, o Magalu, ele é um intermediador, né? Então, ele recebe o pedido pelo site, ele manda o label do pedido para o vendedor pega o label do pedido, bota para o correio entrega. O dropshipping ainda, salvo engano, representa 50%, 60% de todas as entregas no Brasil. E é um modelo super ineficiente, porque boa parte dessas entregas é feita pelos correios, né? Então, é um modelo ineficiente. Você tem uma segunda componente, que é o cross-docking. O que é o cross-docking? Então, o Mercado Livre, a Amazon, o Marketplace, ele tem um CD físico, que é um CD de desconsolidação. O que ele faz? A mercadoria não está fisicamente dentro desse CD, né? Ele vai no CD do seller, do vendedor, recolhe um monte de pedido desses caras, vai para o CD de cross-docking dele, desconsolida a carga, roteiriza e manda a carga embora, tá? Isso aí deve representar um pouco mais de 10% das entregas, tá? E você tem o fulfillment, que aí o Marketplace, o Mercado Livre, a Amazon tem um CD próprio, em que dentro do CD dele, ele carrega estoque físico dos sellers, tá? Então, a primeira e a segunda componente, tanto o cross-docking quanto o fulfillment, a saída é exatamente igual. O que ele consegue com isso? Garantir nível de serviço. Ele garante que a mercadoria vai estar lá no CD dele, de uma forma ou de outra, seja recolhendo no seller, seja fisicamente estando lá, e distribui, tá? Tamanho para isso. Depende muito de operador para operador, mas um CD de cross-docking, dependendo do volume, ele vai ter aí algo entre 20 a 50 mil metros quadrados, não mais do que isso. Até menos, né, Ricardo? Até menos, pois é, depende assim, eu diria que de 10 no máximo 50, né? No mais de 50 já passa a ser ineficiente. Eu acho que 50, acho que aqui no Brasil não tem desse tamanho. A gente vai ter a partir de 5 mil metros até, acho que os tradicionais, 10, 15 mil metros. É um CD menor, porque no cross-docking, como o Ricardo disse, a mercadoria não fica parada. O cross-docking recebe todas as coletas que foram feitas naquele dia, reorganiza as cargas e distribui para as entregas. Então, é simplesmente um ponto de passagem, né? Não tem estoque. E aproveitando o tema, qual que é a largura ideal aí de cross-docking, de doca a doca? Depende muito. Depende muito. Se for um cross-docking puro clássico, 70 metros é o suficiente, né? 70 metros entre docas? Entre docas. 70 e poucos metros entre docas. Tem alguns operadores que preferem um pouco mais para fazer uma pequena área de staging, mas aí depende muito. O clássico mesmo, 70, 75 é suficiente. E para finalizar, o que você perguntou do fulfillment, o fulfillment sim são CDs maiores, tá? Fulfillment, como eu te disse, o marketplace carrega estoque físico lá dentro, tá? E aí eles não têm muita, depende da o tamanho dele depende da profundidade que o cara quer ter dos SKUs. Então, normalmente, o Plínio pode até falar porque ele opera um fulfillment grande, ele opera no nosso parque, ele é operador de um desses fulfillments. O cara carrega lá dentro normalmente 10
itens de cada SKU. Então, o cara pode ter lá dentro, 1 milhão de SKUs, ele vai ter 12, 15 milhões de itens. Aí, normalmente, o cara vai operar em mezanino, ele vai precisar ir de uns 100, 100 e poucos mil metros quadrados. Então, a conta é mais ou menos essa. Para o cara carregar lá dentro 1 milhão, 1 milhão e meio de SKUs, nessa profundidade que eu comentei, 10 itens por SKU, mais ou menos, ou 10 unidades por SKU, ele vai precisar de uns 100, 100 e poucos mil metros quadrados de CD. Mais ou menos isso. E esse CD fulfillment necessariamente precisa ser cross-docking também, ou você acha que... Não, né? Não. Depende muito do operador. Aí o Plínio tem mais autonomia e mais autoridade para falar do que eu, mas depende muito do tipo de operação. Eles, boa parte deles é cross-docking, mas não necessariamente precisa ser. E Plínio, só emendando a pergunta também, se não necessariamente é cross-docking, qual que é a profundidade máxima? Porque isso é importante para o mercado saber e não criar um produto errado, né? Um bicho errado que não seja operável, entendeu? Acho que essa pergunta é também para o Ricardo, né? A profundidade, eu não sei te dizer. O CD de 100 mil metros que a gente opera um da GLP que tem 110 mil metros. Qual é a profundidade, Ricardo? Você sabe de cabeça? Aquele lá deve ter uns 200 e qualquer coisa, 200 e poucos metros de profundidade. Mas aí a gente está falando, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, mas nós estamos falando do maior CD de fulfillment do Brasil. Aliás, um dos maiores de qualquer natureza, né? Um CD de 110 mil metros. Então, nós estamos falando de um negócio enorme. Aquele é maior, sim. Mas você pode ter um fulfillment menor que isso, né? Se eu tivesse que chutar as escalas, e de novo não tem regra, pode ter exceções, mas eu diria que o cross-docking vai ter de 5 até talvez 20 mil metros, dificilmente mais do que isso, e o fulfillment começa a partir daí. Um fulfillment de 20 mil metros até esse, que é o maior que eu conheço, de 110 mil metros, sendo que uma boa parte dele tem mezanino. Então, se você for olhar em área de piso, você está falando de um CD que chega perto de, quando tiver com o mezanino todo instalado, chega perto de 300 mil metros de piso. Então, você está falando de operações enormes. Mas por quê? Como o Ricardo disse, esses CDs têm o estoque. Diferente do cross-dock, que recebe produto de manhã e expede tudo até o final da tarde, meu CD dorme sempre vazio, no fulfillment, o estoque está lá. Então, você tem milhões de SKUs, literalmente, você pode ter milhões de SKUs no mesmo CD, de tudo, né? Desde pilha a secador de cabelo, até coisas grandes, como televisões, geladeira, tem tudo dentro desse único CD. E por que ter isso? O custo é altíssimo. Você imagina o custo para o operador, em última instância, o custo para o varejista, de carregar um CD de 100 e tantos mil metros quadrados, com milhões de itens, milhões de SKUs. O custo é altíssimo, mas qual que é o benefício? Por que fazer isso? O nível de serviço é impressionante. Se você entrar no site de um desses operadores e comprar um item que está no fulfillment, normalmente eles estão identificados. Se você entra lá no aplicativo de qualquer um desses grandes marketplaces, você consegue saber quando você está comprando um item que está dentro do fulfillment. É muito comum, eu sou de Campinas, estou aqui em Campinas, é muito comum você comprar um item num dia e receber no outro pela manhã. Já aconteceu comigo de comprar pela manhã e receber no mesmo dia, no final da tarde. A experiência do consumidor, quando isso acontece, ela é simplesmente sensacional. E esse consumidor que teve essa experiência sensacional, ele tende a comprar de novo. Então, por isso que os marketplaces fazem investimentos enormes em CDs enormes, com muita tecnologia, super bem localizados, porque eles proporcionam para os seus clientes uma experiência que é imbatível. O cara que compra uma vez e recebe o produto ou no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, ele com certeza vai comprar de novo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tive visitando a trabalho há uns anos atrás, eu estive na China e eu vi galpões logísticos de 3 andares ou 2 andares, uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil. Isso é uma particularidade desses países asiáticos? Vocês acham que é possível fazer aqui ou não precisa, porque o custo do terreno ainda não causou isso? Ou no Japão, por exemplo, tem falta de espaço, então você vê galpão logístico de 3 andares ou mais, né? Como é que é isso no mercado? Acho que tem até uma pergunta aqui no chat, que é a que eu ia fazer também, acho que foi o Merico que fez. Então, entender realmente como é que é isso. Eu acho que o que eu vi na Ásia foi inclusive da GLP, se eu não me engano, era um galpão de 2 ou 3 andares, alguma coisa assim, Ricardo, me corrija se eu estiver errado. Não, tá correto. Na China a gente não tem isso ainda, onde a gente tem no Japão, tá? Lá a gente chega até 8 andares. Mas, veja, a razão da gente fazer isso não é porque é fantástico. A razão da gente fazer isso é o que você falou, a escassez de terreno. É um real estate caríssimo, o Japão é uma ilha, é caríssimo.
e você verticaliza porque você não tem terreno disponível. Se tivesse terreno disponível, você não verticalizaria. Até para a operação é ruim, né? Porque você tem a modulação de pilar, ela é infinitamente menor, né? Então vira quase que um paliteiro aquilo lá. O pé direito é mais baixo e você tem rampa. Então é uma operação infinitamente mais cara e muito menos eficiente. Mas a razão de você fazer é meramente por escassez de terreno com real estate caríssimo. Se tivesse terreno disponível, você não verticalizaria. Acho que essa é a... Principalmente você viu foi no Japão. Eu acho que no Brasil vai ser difícil, né? Chegar a esse conceito, porque ainda tem muito terreno. Eu acho que assim, o que pode ser desbravado, Marcos, no Brasil, mas de novo passa por uma equação de custo e produto ideal, são galpões de até 2 andares. Tá? Como tem sido feito agora nos Estados Unidos. Né? O nosso próprio concorrente acabou de desenvolver um lá em Seattle que foi alugado para a Amazon. Mas mesmo esse produto mais em fio, talvez essa inclusive seja uma das soluções para a gente criar mini centros urbanos ou mini hubs para distribuição de última milha efetiva. Mas o motivo desses 2 andares foi pelo valor do terreno? Certamente. 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 Imagina você comprar um terreno na Marginal Pinheiros, por exemplo. Você vai concorrer com outras classes de ativo que invariavelmente vão verticalizar. Então, minimamente, para você aproveitar o potencial máximo do terreno, você vai ter que subir. Agora, de novo, eu acho que a gente está... O meu ponto a gente ainda está muito longe de chegar lá. Eu imagino que a gente ainda esteja longe de chegar lá, entendeu? Pouco do cliente que compra de manhã e vai receber no dia seguinte, eventualmente até no mesmo dia. Quando esses marketplaces querem mudar a sua proposta de valor e querem oferecer em horas, e isso já é comum nos Estados Unidos, né? Tem vários centros urbanos que têm alguns produtos, a relação de SKUs é menor nesse caso, mas que são entregues em até 2 horas. Né? E essa é a proposta de valor do varejista. Né? Você quer que eu te entregue uma pasta de dente, eu te garanto que a entrega vai acontecer em até 2 horas. Isso é feito em áreas limitadas, que são áreas com enormes concentrações de pessoas, e para isso a solução de armazenagem, ela inclui CDs em áreas super nobres, né? E aí passa a fazer sentido um galpão verticalizado. Porque para você conseguir atender a essa parte da população em 2 horas, você tem que estar exatamente onde a população está. O problema é que eu acho que na capital de São Paulo a gente concorre com outros produtos, né? Que é a incorporação residencial e varejo que pagam um valor por metro quadrado mais alto, shoppings. Então, eu acho complicado essa questão do last mile dentro de São Paulo, a não ser em galpões mais antigos, né? Que é feito retrofit. Ou teria que ser, não sei, Ricardo, dentro de São Paulo teria que ser, acho que esse de 8 andares que nem em Tóquio, aí em Japão, porque o valor do terreno na capital, aliás, dentro das marginais, né, é muito alto. Não, a gente mesmo chegou a estudar um projeto desse tipo recentemente, mas você teria que embutir um valor de locação, eu diria que aí 40%, 45% maior do que, por exemplo, numa área a 30 km de São Paulo. Meu ponto é o seguinte também, quando você pensa sobre a ótica do varejista, e acho que o Plínio colocou bem, e a resposta é sempre não. Você pergunta para o cara o seguinte, você está disposto a me pagar 45, 50 reais por metro quadrado para estar dentro da Marginal Pinheiros ou da Marginal Tietê? A resposta é não. Mas eu vou além, por exemplo, a gente tem uma posição grande quando a gente tomou a decisão de constituir o nosso segundo fundo de desenvolvimento em 2016, a gente fez diversas aquisições nesse raio primário de São Paulo. Um dos terrenos que a gente comprou, ele é na Regis Bittencourt, a 10 minutos do estádio do Morumbi. Cara, é Las Maio. Assim, não necessariamente da cidade, mas eu consigo distribuir, em horas para a capital. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que assim, o grande varejista, como o Plínio falou, são poucos itens, e aí envolve itens de altíssimo valor agregado. Eu acho que os varejistas não estão dispostos a pagar 30%, 40%, 50% a mais para estar dentro de uma posição em São Paulo, para ao invés de te entregar em um dia, te entregar em 3 horas, entendeu? Eu acho que a gente está engatinhando nesse sentido ainda no comércio online. Eu acho que o grande ponto do comércio online, se você perguntar para qualquer um dos grandes marketplaces, o desafio dos caras hoje é garantir nível de serviço. O cara não está nem falando de te entregar em 3 horas, o cara precisa te entregar em um dia. E como o Plínio falou, você não tem, a menos que você esteja lá no site do marketplace e você consegue ver, como ele falou, que está dentro do fulfillment, você não tem confiança que o cara vai conseguir te entregar em D+1, entendeu? O próprio Vantini, ele fez uma compra do marketplace, ele até brincou, o CD do cara tá na Castela. O cara demorou 2 dias para chegar na casa do Vantini.
entendeu? Pô, eu não sei, eu até brinquei, não sei se o Fantini estava em São José, em São Paulo, mas, pô, da minha casa para lá, 40 minutos. Ele teve sorte que recebeu. Eu tive 2 experiências negativas que eu não recebi, entendeu? Assim, a promessa não era no dia seguinte nem 2 dias, a promessa era em 1 semana. Então, assim, é que realmente teve essa demanda absurda em função da pandemia, né? E era equipamento de ginástica para fazer dentro de casa, então imagine quantas pessoas não comprou o mesmo. Tiveram a mesma ideia. Mas pensa bem, gente, eles estavam... Não, o pessoal do Correio Brasileiro está salvando vidas, né? Você compra um negócio na China, demora 48 dias para chegar, o vírus morreu no meio do caminho. Então não foi nada que você comprou na China que passou o vírus, porque realmente demora muito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu trabalhei numa época fazendo um galpão logístico que tinha muita entrega em São Paulo, né? E aí o grande estudo era o tempo para chegar na cidade de São Paulo. Então, em algumas estradas, ficou claro que eu podia ir até o quilômetro 30, né? Em outras, até o quilômetro 5 ou 10, porque o tempo... o tráfego ele influenciava no tempo de entrega. Isso também influencia no valor de mercado de locação ou do custo do terreno, Marcos, dependendo da estrada? Só para explicar para o pessoal aqui, porque tem muita gente que está participando hoje que não é do mercado logístico, né? O nosso associado, a grande parte deles não é do mercado logístico e ele quer entender um pouco mais sobre essa dinâmica, né? E qual que é o impacto que teve nessa pandemia. A gente teve um impacto muito forte para o mercado de retail, né? A gente já discutiu isso com o pessoal de retail. A gente teve um impacto ainda a ser discutido bastante sobre escritório, porque não se sabe como vai ser, né? A gente queria entender de vocês qual é o impacto no mercado logístico que essa pandemia trouxe para a gente, né? Foi positivo? Vocês estão alugando mais? Tem mais gente procurando? Está crescendo o e-commerce, né? O que está acontecendo? A dinâmica, né? Eu vou falar pela aérea, tá? Assim, é claro que a gente não pode comemorar a pandemia, mas o que aumentou o volume de demanda de locação, principalmente para e-commerce, tá? Em números, assim, em 2019, deixa eu pegar minha colinha aqui, a gente fechou em torno de 200 mil metros de locação, tá? Sendo que 72% era para e-commerce. A maior operação foi um build-to-suit de 77 mil metros, que a gente já tinha fechado e foi entregue no ano passado. E a segunda maior locação foi de 64 mil metros em Cajamar, todas para e-commerce. Em 2020, a gente já fechou em torno de 190 mil metros, a maior locação foi de 91 mil metros, nesse raio de 30 quilômetros. Estamos com uma pré-locação de 42 mil metros no sul e essas 40 operações de last mile rodando. Sendo que de todo esse volume, 98% é e-commerce. Então, realmente, é um setor que veio com tudo. Só para falar em números, assim, eu vi uma pesquisa recente que no Brasil, e-commerce pré-Covid representava em torno de 5% das vendas totais de varejo. Hoje, esse percentual já está em 7%, talvez chegue em 10%, ou seja, talvez dobre o tamanho das vendas do e-commerce no varejo. Na China está em torno de, me falaram em 25%, mas já vi alguns números de 30%, ou seja, a gente está muito abaixo ainda da média mundial. Estados Unidos em torno de 11% e Reino Unido em torno de 18%. Como o Ricardo falou, a gente está engatinhando ainda nesse mercado, acho que tem muito a crescer. Então, para a aérea, que é muito focada em consultoria para prestar comercialização, tanto em venda quanto em locação, foi uma ótima notícia. Acho que eu queria perguntar para os dois aí como que foi o histórico do volume de clientes de e-commerce aí nesses últimos anos, se realmente houve essa tendência de se concentrar mais aí em clientes que atuam nessa área de e-commerce. Né? Quer que eu comece aqui, Plínio? Vai lá, Ricardo. Vamos lá, só para endereçar um pouco a tua pergunta inicial lá, Fusara, não, de fato você tem uma diferenciação importante quando você passa dos raios, né? Quando a gente fala em raio primário de São Paulo, que é o famoso 30 quilômetros, basicamente o que é isso? É o limite do rodoanel, tá? E isso tem um valor importante, né? Principalmente, o Plínio pode até endereçar melhor depois. Normalmente, dentro desse raio, a exceção de Cajamar, que é um caso à parte, você evita pedágio. E, obviamente, o custo de transporte, que é um dos principais custos da logística, ele é minimizado quando você evita o pedágio. E mais do que isso, né? Nessas áreas dentro de 30 quilômetros, você tem uma escassez de terreno muito grande. É difícil achar terreno, é difícil produzir.
Portanto, o valor de locação ele é muito maior do que o valor de locação quando você ultrapassa esse raio de 30 km. Né? Então, sim, tem uma diferenciação importante aí. Tá? Em relação às demandas, acho que o Marcos colocou bem. A GLP é um reflexo puro disso. Né? A gente tinha duas grandes apostas para o Brasil em termos de demanda. A primeira delas era a migração de qualidade, flight quality. Isso é uma demanda latente, sempre vai ter. Por duas razões. Primeiro, que você tem o estoque de galpões no Brasil é horroroso. Com boa vontade, a gente pode falar que 15% do que a gente tem no Brasil é de boa qualidade. E você tem muita empresa, blue chips, AAA, ocupando galpão horroroso e, como o Marcos comentou, inclusive sem documentação, sem a BIT, sem a VCB, que pode pegar fogo. E no galpão, e uma parte importante para o operador logístico, para o varejista, é eficiência. Né? Então, naturalmente, um cara que ocupa 100 mil metros quadrados num galpão obsoleto, ele pode, com o pé direito mais baixo, ele pode ir para um galpão novo, 0 km, ocupando menos área, pagando mais por metro quadrado, porque ele vai ter o mesmo número de operações, de posições pallet lá dentro. Então, o fenômeno de migração de qualidade ainda é um forte drive de demanda no Brasil e vai continuar acontecendo. E o segundo, obviamente, é o crescimento do e-commerce. Isso é natural que fosse acontecer. A gente tinha 20% mais ou menos da nossa área alocada em 2016 para operações de e-commerce. E não é e-commerce puro, né? A gente considera e-commerce e omnicanal. 2020, esse número dobrou. Hoje, 40% da minha área alocada, ele está, de alguma forma, atribuída a e-commerce. E aí, para mim, o maior reflexo disso é quando a gente olha o meu maior inquilino individual, em 2020, ele era um varejista convencional, o bricks and mortar retailer, né? O varejista de tijolo. Hoje, o meu maior inquilino individual é um marketplace, que tinha 0 metros quadrados comigo em 2018 e hoje tem quase 300 mil metros quadrados em 7 contratos conosco, pouco mais de 1 ano e meio depois. Então, claramente é uma tendência. E aí, na crise, o que a gente viu, eu comentei, a gente fechou, isso foi para a crise, os 3 maiores BTS de fulfillment no Brasil são nós que fechamos. Obviamente, o e-commerce continua com uma demanda muito forte. O que a gente viu também agora durante a crise, as empresas de bens de consumo, principalmente não duráveis, aumentaram bastante a procura por galpão. Aí não é para atender demanda, mas é para você garantir, não ter ruptura na cadeia de suprimentos, né? E aí o cara prefere carregar, obviamente, mais estoque, aumentar os dias de estoque, para não ter ruptura, porque, com juros a 2%, 3% é melhor você carregar estoque do que perder venda. Então a gente viu, nós mesmos alugamos para duas empresas grandes de bens de consumo, áreas consideráveis para operações temporárias, para acomodar demanda aí durante o período de pandemia. Eu acho que do nosso lado é a mesma coisa, as operações de e-commerce vêm crescendo num ritmo muito maior do que as operações tradicionais. Dentro da DHL, a gente tem os diversos setores da economia e eles sofreram o impacto de maneira diferente. A indústria automotiva, o varejo tradicional, eles sofreram muito com a queda de vendas, mas isso tem um efeito interessante para essa audiência aqui, que nós estamos falando de real estate, que à medida que eles tiveram uma queda de vendas, eles tiveram mais necessidade de área de armazenagem. Porque as fábricas muitas vezes continuaram produzindo, aqueles que são importadores já tinham um grande volume de importação contratada e eles simplesmente pararam de vender. Então, você imagina que era um fluxo contínuo, com entrada e saída, e que de uma hora para outra, totalmente abrupto, virou só entrada e acabou a saída. Então, essas indústrias sofreram 2 vezes, uma parte na redução das vendas e outra no aumento do custo para carregar todo esse estoque que já estava contratado ou produzido. E outros segmentos, claro que o maior destaque é o e-commerce, tiveram uma aceleração brutal durante a crise. No nosso caso, o segmento da saúde é muito importante também, a indústria farmacêutica, a indústria de medical device, essa cresceu, não em estoque, mas cresceu muito em giro. A gente passou a vender, a entregar itens numa escala muito maior do que a gente fazia até então. Teve uma migração de modal. O Brasil tem uma malha aérea muito importante para a indústria farmacêutica. E essa malha aérea também praticamente parou. Então, teve uma migração para o transporte rodoviário refrigerado. Isso foi uma particularidade do setor da saúde. Agora, de todos, sem dúvida nenhuma, o que teve maior crescimento foi o setor. Foram as operações que atendem e-commerce, que não necessariamente, quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando só do marketplace. Esses são os casos mais óbvios, Mercado Livre, Amazon, Magalu. Mas muitas indústrias tradicionais migraram parte das suas vendas para o canal online. Praticamente todas as indústrias hoje, de alguma maneira, atendem ao e-commerce. E esse canal dentro das indústrias cresceu, em detrimento aos canais tradicionais que diminuíram.
que às vezes a gente esquece de falar, mas sempre vem à baila quando fala de logística, né? A gente, toda vez que eu vou fazer consolidação de galpão logístico ou algum estudo na empresa que eu trabalho, independente da que eu estive, quando se fala em logística, se fala de benefício fiscal. É uma coisa que sempre vem à baila e vem a questão de extrema, vai continuar, não vai, onde tem benefício fiscal. E isso acaba pesando também na decisão de vocês, Ricardo, para decidir provavelmente aonde construir, né? E tem agora também uma questão que o Thiago Souza colocou aqui, que é o crescimento do investimento em malhas ferroviárias, né? Vocês já têm mirado terrenos perto desses locais ou realmente só transporte rodoviário ainda é o principal? Tá. Vamos endereçar a primeira pergunta. Acho que Extrema é o caso mais óbvio, né? O Plínio acho que até pode complementar minha pergunta, porque eles têm operações importantes lá. GLP tem uma característica importante, tá? Se você perguntar para mim, para o Mauro, e aqui não tem certo ou errado, tá? Tem gente que faz muito bem, mas a gente prefere não fazer. O nosso capital e o capital dos nossos investidores é um capital institucional de longuíssimo prazo, tá? Então a gente prefere ter teses mais perenes do que simplesmente logística tributária. Nós não gostamos de investir onde existe logística tributária, porque isso pode ser mudado com uma canetada. Posto isso, a gente prefere fazer alocação de recursos onde a tese aparentemente é mais perene, né? Em que você não depende de uma canetada para ter benefício ou malefício, tá? Então mas não tem certo ou errado, a gente faz muito bem, ganha dinheiro e está feliz. A gente prefere não fazer, mas muito mais pela natureza do nosso capital, que é de longuíssimo prazo, propriamente porque não é algo bom de se fazer, tá? E aí eu já não me recordo da segunda parte da tua pergunta, que era sobre a ferrovia. Ferrovia, Exatamente. Os modais. Não, a gente faz muito na China. Na China a gente faz muita logística multimodal, interligando ferrovia, portos e aeroportos. Inclusive na China a gente tem um investimento forte, inclusive em infra. Tá? A gente sai um pouquinho do que eu falei para o Marcos no começo, a gente gosta de fazer também investimento no ecossistema logístico. A gente investe também em infra pesada na China. A gente tem feito bastante coisa multimodal. No Brasil ainda não, até porque boa parte da nossa característica não é essa, né? Quando a gente pensa em modais, eu diria que 80% ainda da carga ela é feita por rodovia. Então a gente não chegou a pensar ainda em fazer algo com esses outros modais. O que a gente tem feito sim nesse sentido, Fusaro, como eu te falei, a gente tem um bolso separado, que é um bolso de Private Equity, para investir em infraestrutura. Então, a gente já fez um primeiro investimento numa construção de rodovia no Centro-Oeste, tá? Com o capital da GLP, e a gente tem olhado aí de maneira bastante forte outras concessões, inclusive de outros modais, e aí nominalmente portos e aeroportos. Tá? Mas colocar o galpão apostando numa modalidade diferente de transbordo de carga, não. A gente ainda aposta as nossas fichas aí no rodoviário. Do nosso lado, aí um pouco diferente da GLP, no caso do incentivo fiscal, a gente sim acompanha a demanda, né? Vários dos nossos clientes buscam o benefício fiscal. O mais evidente, né, o principal polo do Brasil, talvez essa afirmação até não seja certa, mas um dos importantes polos está no sul de Minas, em Extrema, e a justificativa é porque é o melhor lugar para aproveitar o benefício fiscal de Minas e a distância de São Paulo. Então, o Extrema, de fato, virou um polo, a gente trabalha lá, mas nós temos em outros lugares, tem muita coisa no estado de Goiás, tem coisa em Santa Catarina, tem coisa no Espírito Santo, que está crescendo bastante. Cada estado cria um tipo de incentivo que atrai uma determinada indústria. E a gente segue a demanda. Então, nós temos presença em praticamente todos os estados que oferecem benefício fiscal, e as operações são importantes, né? Para muitas indústrias, o benefício fiscal é muitas vezes maior que o custo logístico adicional, né? Então, a conta fecha. Pagar um pouco a mais na logística para estar em Minas, no Espírito Santo, no Ceará, em Goiás, faz muito sentido comparado à redução na carga tributária. Então, enquanto isso existir, as indústrias vão para lá e a DHL, sem nenhuma dúvida, vai acompanhá-las. E sobre a segunda pergunta, a meu ver, o Brasil perdeu um pouco do timing do mercado ferroviário, da logística ferroviária para produto acabado. Eu sei que tem uma grande relevância a malha ferroviária no Brasil para produtos primários, né? Agora o seu novo mundo, né, Renato? Mas para transporte de grãos, minério, líquidos, eu sei que as ferrovias
tem um papel importante, parece que estão ganhando relevância agora, tem novos projetos em construção, em aprovação, mas para a indústria, né, para o produto industrializado, eu acho que a nossa infraestrutura já não dá mais tempo de atender a demanda de grandes centros, né? Acho que não tem mais como fazer isso funcionar. Então, o nosso modal continua sendo, eu diria, majoritariamente rodoviário, para algumas indústrias, principalmente de tecnologia, em função do valor da carga, e agir da área da saúde, em função das restrições. O modal aéreo é bastante importante, e na minha visão vai continuar sendo por um tempo. E a gente ainda tem uma terceira via, que essa sim tem ganhado relevância, porque ela é de custo baixo, apesar de ter vários desafios operacionais, que é a cabotagem, né, a distribuição fluvial. Esse é um modal que tem crescido, principalmente nessa conexão de sul-sudeste com nordeste. Né? Aqueles produtos que podem esperar o transit time da cabotagem têm um benefício importante de custo. Então, é algo que para muitas indústrias faz sentido. Ô, Fusaro, a gente tem mais quanto tempo? Porque eu tenho mais algumas perguntas. Ou quanto você quiser, cara. Temos aí 123 pessoas ainda conectadas, estão ouvindo a gente, estão gostando. Legal. Fique à vontade. Eu queria explorar, o Ricardo comentou sobre infraestrutura, né? E a gente sabe que o Brasil é um tamanho, assim, a nível de logística muito complicada pela dimensão do país, né? Como que estão as outras praças, que nem Nordeste, que a gente não comentou ainda? Como que vocês enxergam essas outras praças não convencionais, como São Paulo, Minas, talvez o Sul, que já cresceu bastante, dessas outras regiões? E quais que são os desafios dessas outras regiões também? Quer puxar do ponto de vista de infraestrutura, Ricardo, e eu falo um pouco da logística? Eu acho que sim. Eu acho que a infraestrutura, Marcos, ela eu diria o seguinte: se a gente tivesse um revenue pool grande nessas regiões, independente da infraestrutura, as empresas iam se instalar de qualquer forma nessas regiões. Quer dizer o seguinte: você tem mercado consumidor, o cara vai. Eu acho que a grande diferença que a gente tem, por exemplo, do Brasil para o mercado americano, e os dois têm dimensões continentais, é que lá você tem uma pulverização de renda absurdamente alta. No Brasil, você tem uma concentração de renda. Por isso que o teu pool do e-commerce está 80% no eixo sul-sudeste. A gente segue a mesma tendência, né? Então, hoje a gente tem 90% das nossas operações Rio-São Paulo, eu diria que 80% São Paulo, e as novas alocações de capitais restritas a São Paulo. Eu acho que a gente tem dois desafios aí, e aí não é nem infraestrutura, tá? Eu diria que a gente tem dois grandes desafios para poder fazer uma alocação maciça de recursos nessas outras praças. A primeira delas é profundidade de demanda. E a gente, GLP, sabe, a gente gosta de operar com parques muito grandes, que a gente tem infraestrutura compartilhada, pode prover para o nosso inquilino um custo baixo de operação no famoso triple net cost, né? Então, IPTU, quando a razão aluguel condomínio IPTU é mais baixa, operando parques maiores. Quando a gente vai para essas outras praças, tirando sobretudo o eixo Rio-São Paulo, a gente não tem profundidade de demanda para ter parques muito grandes, né? Então, eu diria que a gente tem uma dificuldade de alocar capital nessas praças, porque você não tem uma profundidade de demanda muito grande, né? Sem prejuízo a isso, boa parte desses mercados, eles têm uma demanda que é inelástica, eu diria, né? Você tem lá 2 ou 3 bons operadores, bons desenvolvedores de galpão, que controlam boa parte do mercado, boa parte da demanda. Então, assim, basicamente, você não tem elasticidade de preço, né? Então, para a gente alocar recursos nessas praças, eu acho que vai ser improvável. Eu diria que a nossa tese, ela continua sendo alocação de recursos no eixo sul-sudeste, tá? Muito mais eu diria que por ter uma demanda mais rasa, propriamente porque não é um bom mercado consumidor. Aqui eu acho que você ainda tem bastante caldo para espremer, por assim dizer, na região sul-sudeste. Eu comentei, assim, eu acho que a infraestrutura, ela pouco importa. Se eu tivesse um mercado consumidor lá absurdamente relevante, eu diria com poder de renda absurdamente alto, você leva a infraestrutura até lá, você leva o estoque próximo do consumidor final, né? Acho que o grande problema não é a infraestrutura. Acho que o Plínio pode complementar aí com... sobre do nosso lado, a gente tem sim, parece que a minha câmera travou aqui, acho que a minha conexão está ruim, mas a gente tem sim muitas operações fora de São Paulo, temos bastante coisa no Sul, alguma coisa no Nordeste e alguma coisa no Centro-Oeste. Só no Norte que a gente tem bem pouca presença.
mas na grande maioria dos casos, o driver é o incentivo fiscal. A maioria das operações que a gente tem fora do eixo, fora do Sudeste e majoritariamente fora de São Paulo, elas estão onde estão por benefício fiscal. Não fosse o benefício fiscal, provavelmente uma grande parte dessas operações migrariam de volta para São Paulo. E se isso de fato acontecesse num cenário hipotético, a gente teria uma demanda absurdamente alta por imóveis em São Paulo e a gente teria uma vacância também absurdamente alta nos outros estados. Bacana. Você tocou num ponto que realmente, sim, os grandes build-to-suit, pelo menos que a gente está tocando ou já tocou, são em regiões incentivadas fiscalmente e são fora de São Paulo, né? Então, realmente, acho que como a margem do e-commerce é muito baixo, né? Eu acho que o incentivo fiscal ainda é um fator mais decisório do que um location, entendeu? É o que realmente está acontecendo, né? E é um país que nem cada estado tem sua política de impostos, né? Então, por isso que eu acho que isso acaba acontecendo. A gente cobriu praticamente todas as perguntas que apareceram aqui. Obviamente, teve umas perguntas aí referente a valor, qual seria o valor, etc. Isso acho que é mais contratar a Aerea, né, Marcos, para ter essas ideias de valores do que abrir realmente aqui os valores. Mas teve uma pergunta que a gente talvez não tenha respondido aqui, acho que foi o Guilherme que fez, se não me engano, no início, perguntando se a GLP, ou se vocês sabem de alguém que está investindo em centros ou hubs em grandes cidades, né, nos mercados consumidores nossos aí, com lockers para retirada de produtos, se tem alguma movimentação no Brasil nesse sentido, ou vocês não investem realmente nesse tipo de galpão, Ricardo? Não, esse não é o nosso business, a gente não faz esse tipo de alocação por hora. A DHL provavelmente tem alguns que operam assim ou não, Plínio? De receber produto e ter locker para... Isso é muito pequeno, fora né? do Brasil temos uma história interessante que a gente usou uma parte da bilheteria do metrô de Londres, né, porque hoje em dia são todos os tickets vendidos por máquina, então aquelas bilheterias estavam livres e a gente usou uma parte disso para fazer para fazer storage, né? Mas isso é um case particular na Inglaterra, que no Brasil não. Esse tema não é simples, tem uma parte fiscal complexa para fazer essa operação de self-pickup, né? Cada um chama de um jeito, mas não, a gente não está nesse mercado. Maravilha. Eu queria fazer mais uma pergunta, Fusaro, aproveitando que eles atuam a nível global, né? Como que está a administração dessa pandemia aí na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia? Tanto a questão de demanda, houve algum aumento de demanda de e-commerce para alocação de galpões ou operações logísticas? E tem alguns mercados que já voltaram, né? Eu queria saber como que ficou a comparação pré-Covid e pós-Covid nesses mercados. Eu acho que assim, acho que tanto nós como o DHL tem um benefício de ter operação global, né? E a gente consegue entender as boas práticas ao redor do mundo. Bem, na verdade, Marcos, mesmo na China, onde teve lá o epicentro do vírus, né? A gente teve pouquíssimos parques fechados. A bem da verdade, a gente teve, se eu não me engano, 2 ou 3 parques só fechados e foram no epicentro da epidemia, que eram em Wuhan e Hebei, né? Todos os outros parques estavam abertos, funcionando. Então, o nosso business, né, na verdade, nada fechou, à exceção desses 2 galpões. Hoje, na Ásia, os escritórios inclusive os escritórios são abertos, as pessoas já voltaram para os escritórios, os parques operam a plena carga. Estamos começando a fazer esse mesmo movimento na Europa, né, de volta para o escritório. Mas, assim, de toda sorte, eu acho que o grande reflexo que a gente teve, se a gente olha a nossa taxa de ocupação globalmente, ela se manteve estável, inclusive durante a pandemia. E quando a gente olha o nosso collections também, ele foi exatamente igual ao pré-pandemia, né, que é o volume de locações que você recebe, né, vis-à-vis inadimplência. Foi exatamente igual ao pré-pandemia. E o que a gente fez de concessão, ele foi um valor assim 0,04% do nosso NOI, foi mínimo, entendeu? Porque diferente das outras classes de ativo, o galpão não está fechado. Minimamente as pessoas estão armazenando mercadoria lá dentro. E mais do que isso, é quase que uma operação essencial, né? O varejista está tendo que movimentar carga.
a indústria de farma está tendo que movimentar carga. Bens de consumo precisa movimentar carga. Então, diferente de um shopping que está fechado ou de um escritório que o cara não pode entrar, a nossa classe de ativo ela não teve praticamente prejuízo nenhum, eu digo, em operação, por assim dizer. E, obviamente, a demanda do e-commerce, ela tem sido aí a força motriz das novas, ou boa parte das novas locações, a força motriz tem sido e-commerce. Em segundo lugar, bens de consumo, acho que o Plínio colocou uma que eu tinha esquecido de falar, de fato a cadeia de frio, principalmente agora, ela também começa a ganhar mais relevância, né? Então as operações climatizadas, elas passam também a ter uma procura maior. Legal. Plínio, você quer comentar aí a sua atuação a nível global? O que mudou? Assim como aqui no Brasil, as nossas operações não pararam, continuaram rodando. Obviamente que a gente tem agora um monte de protocolos a serem seguidos, né, para garantir a segurança dos nossos funcionários, das pessoas que circulam pelos armazéns, mas de maneira geral, ao redor de todo mundo, a gente conseguiu manter as operações rodando. A logística, no final do dia, é sim um serviço essencial. Essas operações param, os mercados teriam um desabastecimento. Isso é algo que não pode ser cogitado. Então, a gente tem conseguido, em algumas praças com um pouco mais de dificuldade do que as outras, mas não temos nenhum lugar que as operações de fato pararam e que a gente deixou de abastecer. Tudo continuou e a realidade por setor é parecida com aqui do Brasil, né? O e-commerce cresceu em todos os lugares, demanda por produtos de saúde também, e na outra ponta, indústria automotiva, varejo tradicional, esses foram os que mais sofreram. Isso prova mais uma vez a resiliência desse mercado, né? Acho que Fusaro, eu acho que já estouramos o tempo aqui. Estouraram, mas com louvor. As pessoas estão aqui conectadas, gostaram muito. Eu queria agradecer novamente a cada um de vocês, ao Marcos, ao Ricardo, ao Plínio. Um prazer rever vocês. Infelizmente, agora de forma virtual. Espero em breve a gente poder se encontrar novamente em mais um evento da Cornet. E a quem está participando aqui, esse evento está sendo gravado, vai ser distribuído para quem está participando, se quiser rever novamente ou tiver alguma dúvida. Vou enviar para vocês também contato do Marcos, do Ricardo, do Plínio. Sintam-se à vontade a entrar em contato com eles caso precise de alguma coisa no mercado logístico, porque, de novo, para mim, são 3 ícones e que entendem muito do que estão falando, e foi um prazer ter eles aqui palestrando para a gente. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Viu? Tchau.